Urban Tower Residence. Segurança, conforto e alto padrão. Apartamentos com 3 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Vendas Imobiliária JL e Porto Seguro. Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News do Paraná. Estamos agora aqui com a presença do ex-diretor? Diretor, não precisou sair. Ainda, diretor afastado, campus, né? Diretor afastado do campus da Unioeste Cascavel, professor Alexandre Almeida Weber, que é um dos candidatos a reitor da Unioeste neste ano. Um prazer, obrigada pela sua presença, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui conversando com todos aí sobre a nossa querida Unioeste. Que bom. Assim, a exemplo dos outros candidatos, você também tem 20 anos de universidade, quase isso? Eu, se for contar desde aluno, porque eu entrei e não saí mais, 24 anos de Unioeste. É uma vida, né? Quase. É uma vida. Eu vou fazer 44 agora, quis agora em setembro. Então, 24 de Unioeste e 20 antes da Unioeste. Então, mais tempo na Unioeste que fora da Unioeste. Que legal. E, na sua opinião, qual que é o papel da Unioeste para a sociedade? A Unioeste, sem dúvida nenhuma, ela tem um papel transformador. A Unioeste, ela transformou a região oeste, agora a região sudoeste, depois foi incorporado Campos Francisco Beltrão. Ela tem um papel transformador. A universidade pública, ela tem essa questão da pesquisa, da extensão muito mais enraizada, e o ensino que veio desde o começo, que era a luta da sociedade, a universidade já, queríamos uma universidade, e a Unioeste, em pouco tempo, ela foi muito mais longe que eu tenho certeza que aqueles que idealizaram lá atrás imaginavam. Então, até tirando uns dados do site oficial, da universidade, no ano passado o orçamento realizado da universidade foi de 485 milhões, ou seja, quase R$500 bilhão. E a gente percebe todos os anos que esse dinheiro parece ser curto, Qual que é a sua avaliação? O dinheiro é suficiente mesmo ou esse dinheiro de repente não está sendo tão bem aplicado? Não, o dinheiro tem sido, nos últimos 3 anos, infelizmente, a questão de custeio, Então você tem a folha paga, o investimento ele vem separado, mas o custeio, que é o dia a dia, a conta de água, a conta de luz, vem caído muito. Então isso afeta o funcionamento. Mas com muito diálogo aí a gente vem revertendo devagar isso, mas precisa ser conversado com mais tranquilidade com o governo, Porque não adianta você ter uma estrutura e às vezes por falta de poucos recursos aquela estrutura não funcionar bem. Então todas as vezes que eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas nas secretarias, nos governos, eu tenho mostrado a importância do custeio, De nada adianta você ter o recurso para todas as demais, para a folha, se aquilo não funcionar. Então, os governos precisam entender que o custeio não é um problema para a questão do serviço público. O custeio é algo essencial para que o serviço público funcione. É a mesma coisa que é na tua casa, você falar no momento onde você está com poucos recursos, vamos cortar a alimentação para construir a edícula. E os governos fazem isso, vamos cortar custeio para fazer investimento. De repente, de prédios que nem serão usados, Porque exatamente. Não tem pessoal depois na frente, para ser utilizado. Então, no momento de crise, nós precisamos fazer o quê? Priorizar aquilo que já está construído, aquilo que já está instalado. Enquanto nós não conseguimos manter aquilo, não adianta construir mais estruturas, mais hospitais, mais escolas, Então, toda vez que nós fazemos um investimento público, nós temos que entender que aquele investimento vai necessitar pessoal e custeio. Então essa conta tem que ser feita junto. E ano passado mais recente, o campus de Cascavel viveu um drama, Houve até a suspensão de atividades no Biotério Central, o curso de odontologia suspendeu alguns atendimentos por falta de material que não tinha mais. Eu lembro até de algumas queixas suas que não tinha pessoal para fazer a limpeza, do campus. O governo não consegue enxergar isso ou falta dentro da universidade um processo de sensibilização do governo para entender essa demanda? O orçamento é mal feito? O que acontece? Por que acontece isso? Infelizmente, em momentos de crise, isso transpassa ideologias políticas. Há essa teoria no setor público, vamos cortar custeio para fazer investimento. É aquilo que eu falei, mais ou menos, você não ter dinheiro para comer e construir edícula. Então existe essa teoria no poder público. Então a universidade, os diretores se uniram e foram sensibilizando o governo para que fosse possível funcionar. Então nós tínhamos 2 problemas, um problema de custeio e um problema da retenção dos recursos próprios. Então a clínica de odontologia, a fisioterapia, o hospital universitário, 30% do que eles arrecadavam estava sendo retido.
E isso foi solucionado apenas esse ano. Há pouco mais de 2 semanas, o governo autorizou a liberação, que eles chamam da DREM, que é a desvinculação de receita de Estado e município, e isso vem facilitando, vem ajudando. Esse ano já foram várias conquistas aí de um trabalho forte dos diretores de campus lá em Curitiba. Então o que aconteceu ano passado foi por causa de uma decisão do governo do Estado? É a montagem do orçamento. Nós estamos em momento de crise, então quando você monta o orçamento, folha de pagamento o governo tem que arcar. Então o único local que ele corta é custeio. Só que quando ele corta o custeio, ele acaba gastando aquele recurso na folha e aquilo não funcionando bem. Então é nesse caminho que nós temos trabalhado e sensibilizado os nossos representantes daqui, a classe política, para entender que é necessário custeio. Custeio não é algo que é jogado fora, não. É um recurso que faz com que o serviço público funcione e funcione bem. Então, e ano passado, por coincidência, mais para o início do ano, nós tivemos 2 episódios mais específicos do Tribunal de Contas, um deles revelando um relatório da auditoria feita na UniOeste e nas outras universidades, e um outro de uma outra fiscalização, e nos 2 ele apresentava a existência de cargos contratados irregulares e de gratificações que eram pagas de maneira não autorizada, né, que também era irregular. Não existe, de repente, um descompasso em você gastar mais com a folha, porque o governo vai pagar mesmo, não tem como ele cortar, e daí esse dinheirinho a mais pago em gratificação, segundo o TCE, irregular, não poderia ser redirecionado para o custeio? Primeiro que não conseguimos fazer essa mobilização. Você pode cortar o que for e o Estado vem enxugando folha e isso não virou custeio. Segundo, a universidade peca quando ela não faz a resposta. Ela não fez a resposta naquelas questionamentos do Tribunal de Contas e os questionamentos do Tribunal de Contas não apontaram nada de falha ou de grave. Os cargos foram aprovados pelo governo do Estado e a universidade tem um quantitativo. Então, se ela estiver dentro daquele quantitativo, não tem nada irregular. A questão de horas extras, que há pouco foi falado. Como você trabalha sem horas extras se desde 2014 não há reposição de funcionários, de professores e funcionários, né, com concursos, né? Professores ainda vem sido contratado teste seletivo, mas funcionário é mais grave. Só para você ter uma ideia do nosso hospital universitário, quando a universidade assumiu o hospital, ele tinha mais de 500 funcionários da Secretaria de Saúde. Hoje são menos de 150. Foram contratados alguns funcionários pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas não suprem o que saiu. Sem contar que o nosso hospital expandiu muito. Veio o CEAPAC, vieram mais uma série de questões, foi aberto mais uma ala. Então nós precisamos ter essa conversa com clareza, franqueza, e quando o Tribunal de Contas, que no ano passado fez o desserviço para a sociedade, quando mostra o cálculo do valor aluno de um aluno numa universidade pública, e para fazer esse cálculo, ele divide o orçamento integral da universidade apenas pelo número de formandos da universidade, essa discussão, infelizmente, é distorcida. Então nós estamos dispostos a discutir com os números certos. Exatamente. E esses números certos, porque nós tentamos esses números insistentemente e a universidade se recusa a nos informar. Como que a gente consegue dar essa resposta daí para a sociedade? Por isso que eu sou candidato a reitor. A sociedade não terá mais dúvida dos números da universidade. Porque, por exemplo, tenha dúvida. Você disse que esses dados, essas informações que o Tribunal de Contas apontou não estavam corretos. Só que o Tribunal, ele vem há muitos anos, todos os anos, alertando que esses cargos estavam preenchidos de forma incorreta. Inclusive, o ex-reitor, né, que acabou de se desligar, o professor Cascar, ele foi punido, multado por má fé, porque em vez dele responder, em vez dele apresentar os dados dizendo aquilo que estava sendo dito, ele pedia mais tempo, ele apresentava outro tipo de recurso, e ele foi multado por má fé, segundo o próprio Tribunal de Contas, por conta disso, porque assim, não é uma ação do Tribunal de Contas, são várias, algumas, por exemplo, desde 2007, o Tribunal alertando que aqueles cargos estavam contratados de maneira irregular, e a universidade não se presta a informar qual é a contratação correta, sabe? É difícil você dizer assim, olha, o tribunal está dizendo que está irregular, e eu digo assim, não está irregular, aqui está tudo certo. Mas qual que é o certo? Não, aqui está tudo certo, não se preocupe, porque é dinheiro público, a universidade não tem a obrigação de prestar contas dessas informações? Tem, esse é um grande erro e nós falamos muito em transparência, nós somos candidatos
justamente para mudar isso. Eu sou alguém que lá atrás fui aluno da primeira turma do curso de odontologia, que só saiu pela luta da sociedade. Nós não teríamos essa universidade sem a luta da sociedade. Então nós queremos e nós vamos ter a sociedade de volta ao nosso lado, com transparência, mostrando se há alguma coisa a se corrigir, será corrigido. E a questão dos cargos é um grande problema. Lá atrás se aprovou uma estrutura de cargo que nunca passou a valer. Mais ou menos fizeram um pijaminha que não serviu para ninguém. E todas as universidades, então hoje, a sua estrutura de cargos é uma colcha de retalho. Existem duas nomenclaturas de cargo, usando uma parte de uma estrutura e uma parte de outra estrutura. Porque todo final de ano, ao invés de se corrigir essa estrutura e definir de uma vez uma estrutura para todas as universidades, vai se prorrogando a não efetivação daquela lei de criação. Porque aquela lei que foi criada de cargos da universidade, ela restringe as universidades a praticamente nada. Ela não respeita nem a estrutura que já existia. Então eu não consigo entender como lá atrás se fez essa lei, e se fez essa lei e não deu certo, porque não se corrigiu até hoje. Isso está em discussão no governo. Está em discussão e eu acredito que o governo faça essa discussão e defina de uma vez por todas, para que não se tenha essa duplicidade, né? Hoje você tem cargos que nós temos lá, DA e FA, que seria de uma estrutura, e nós temos FG e CC, que era da estrutura velha. Então elas se confundem ao longo do tempo. Eu tenho um levantamento, na verdade eu não peguei de 2014, mas eu tenho os dados ali. Mas, por exemplo, de 2012, a folha de pagamento da universidade era de 184 milhões. Para o ano passado, foi de 435 milhões, um aumento de 136%. E mesmo assim, falta gente. Na verdade, você teve uma série de expansões, né? Você teve mais de 20 programas de pós-graduação, entre mestrado e doutorado, que foram implantados. Você tem uma série de residências implantadas no hospital universitário, residências médicas, residência da fisioterapia, da odontologia, da enfermagem. Então houve uma expansão e lá atrás houve uma correção dos salários, né? Nós temos que lembrar que lá atrás houve uma correção da inflação perdida para trás. Então teve uma época que teve 27% de correção e depois houve mais uma correção do salário de professores e a inflação, mas já há 4 anos não recebemos nem a inflação. Então nós não podemos olhar o número puro, nós temos que olhar o número junto com o que aconteceu na universidade. Então, isso se justificaria pela expansão, verticalização, pelo aumento do hospital universitário. Sim. E qual que seria hoje o déficit de mão de obra? Vocês têm uma ideia? O grande problema hoje, o que é a não reposição de professor efetivo e de servidor efetivo. Então, essa folha, ela continua com professores colaboradores que vão dar um impacto já na pós-graduação. Você tem programas de pós-graduação com os maiores conceitos, tendo professores sendo aposentados. Quando eu contrato o professor colaborador, ele não atua diretamente na pós-graduação. E nós podemos ter essa falta. E aí de agentes universitários, né, funcionários, isso é histórico, é grave. Professor é reposto pelo menos com teste seletivo, mas servidor, agente universitário, não dá para entender, não é reposto. Isso não é um problema exclusivo das universidades, né? Nós temos esse problema na Polícia Militar, nós temos esse problema no Corpo de Bombeiro. Claro. Então é a grande necessidade do serviço público e uma grande dificuldade no momento de crise. O ministro da Educação sugeriu semana passada que, pelo menos no ensino superior federal, que os professores não fossem mais concursados, né? Fossem contratados direto, até porque ele está criticando a questão dos salários. Acho que é uma solução. Isso é uma grande bobagem, né? É mais uma bobagem do nosso ministro, né? A essência da universidade pública é essa liberdade de expressão. Então, dentro de uma universidade pública, você tem pessoas de extrema esquerda e extrema direita. E essa convivência, essa divergência que faz a construção do ensino. Quando você começa a ter tutela, e eles não entendem que hoje você tem uma ideologia no governo, e se tinha outra. Então o que não se entende é quando você prega essas coisas, que hoje você está no governo e amanhã não. E o concurso é justamente para que os governantes não interfiram naquilo que é a essência de uma nação. O ensino não deve ser contaminado nem por esse, nem por aquele, nem por nenhum governo.
E a grande bobagem é achar que dentro da universidade existe pessoas só de uma ideologia ou só de outra. E você não acha que isso de repente ganhou tanto eco na sociedade pelo fechamento das universidades? Porque há alguns anos a gente não tem mais acesso às informações que a gente tinha um tempo atrás dentro das universidades, nem questão de valor, nem questão, especialmente com pesquisa, por exemplo. O que a universidade produz que se multiplica na sociedade? A sociedade não consegue mais enxergar isso, né? Mesmo que tenha os seus efeitos talvez pontuais, mas de uma maneira geral a universidade não consegue, a sociedade não consegue ver para dentro da universidade. Isso não foi uma falha da universidade? Daí de repente alguém vem de fora e diz que as universidades são só balbúrdias e outras coisas, e a pessoa fala, então deve ser, né? Porque eu não sei como está lá dentro. E as universidades, elas vão ter que dialogar mais com a sociedade. Elas se preocuparam muito na qualidade, na essência, na produção científica, e toda essa parte da pesquisa, ela está extremamente publicada mais na área científica. E a comunidade vai ter que mais extensão, vai dialogar mais com a sociedade e mostrar a importância. As universidades públicas têm um papel fantástico e quase que sozinhas produzem mais de 95% da pesquisa no Brasil. Então, alguém achar que dá para ter uma nação soberana, uma nação melhor, abrindo mão das universidades públicas, é uma grande bobagem. Por que nós somos tão avançados na agricultura? Porque nós, lá para trás, investimos em pesquisa agrícola. Claro. O Brasil cada vez produz mais em menos espaço. E o Brasil pesquisa e é muito forte na saúde. Em outras áreas ele vinha avançando. Então nós não podemos, por uma questão de pensamento, prejudicar algo que vem evoluindo. E as universidades vão governo e vai governo, e as universidades têm que ficar. Claro. E este papel na universidade, da liberdade do pensamento, é essencial. Então lá você não vai ser perseguido por pensar diferente do outro. Essa é a essência da universidade. E como é que faz essa comunicação com a sociedade? Como é que a universidade pode abrir de novo para a sociedade? Nós vamos ter que dialogar mais, conversar mais, publicizar mais o que é feito dentro da universidade, porque essa grande falácia da universidade não presta conta, talvez não consegue chegar na sociedade. Mas os órgãos de controle estão dentro das universidades o tempo inteiro, e todas as compras e as contas que nós fazemos, todo o nosso sistema financeiro está interligado diretamente ao Tribunal de Contas. Então falar que não se sabe, os órgãos de controle não sabem o que acontece na universidade é uma grande falácia. Mas o governo Beto Richa, até bem pouco tempo, 1 ano, 2 anos talvez, tinha dificuldade para ter acesso à folha da Unioeste. A Unioeste, ela resistiu muito e muito para entrar no sistema R4. Não, nós temos que desmistificar duas coisas. Uma coisa é o sistema Meta 4, que é um sistema de folha como a Unioeste tem. E outra coisa é o acesso aos dados. Todos os meses, no governo inteiro do governo anterior, todos os meses, no fim do mês, é mandado toda a folha para o Estado aprova e só depois roda a folha. Mas o governo atual também reclamou dessa dificuldade de ter acesso a esses dados. Então, em algum momento está falhando essa comunicação, porque não é possível você ter acesso aos dados e você dizer que você não tem acesso aos dados. Eles têm acesso aos dados. Mas talvez não da forma com que eles precisam? Não, eles não querem ter acesso aos dados, eles querem, às vezes, ingerir na administração da universidade. A universidade... Não, eles reclamam assim, eles são bem específicos com a falta de acesso aos dados. Isso é uma informação que ela foi dita e repetida várias vezes, inclusive a UniOeste resistiu a ingressar no sistema Meta 4, foi uma das últimas universidades que mandou os dados e que passou. A última comunicação que nós tivemos com o Departamento de Recursos Humanos é que eles estavam com dificuldade, inclusive, para fazer daí a ligação dos dois sistemas, porque realmente chegou tarde. Mas o governo, assim, ele sempre foi muito sincero nesse aspecto, ele disse que não tinha acesso aos dados das universidades. Agora tem, mas não tinha. Sempre teve. Tem uma coisa que se chama o REMIP, é um resumo da folha. Não vem o recurso para a folha sem passar essa informação para o governo do estado antes. Então a questão é a maneira de rodar a folha, é uma parametrização que eles falam que querem fazer. Agora, acesso à folha, o governo sempre teve. Infelizmente, nos 3 anos passados, as primeiras universidades eram boas, de repente passaram a ser ruins. Historicamente, as universidades consomem 4% da receita do Estado, nunca foi nem mais nem menos, gira em torno disso. E de repente as universidades passaram de ser uma solução para ser um problema. Então são questões de visão,
professor Aldo tem feito um trabalho grande em Curitiba de mostrar para as outras secretarias o impacto das universidades estaduais. Será que o estado do Paraná não está numa condição melhor que os demais estados financeiramente? Será que as universidades públicas não têm nada nesse efeito de multiplicação? Contribuição para isso. O próprio estado realizou uma pesquisa lá atrás, financiada pelo estado. O estado realizou uma pesquisa que para cada R$1 investido nas universidades gera 4 para a sociedade. Então é questão, infelizmente, de não olhar os números como eles são. Eu já tive conversa com mais de umas pessoas, políticos ligados ao governo, e mostrei que, infelizmente, estão passando distorcidamente as informações das universidades. E nós estamos totalmente dispostos a sentar e abrir os números. O Estado coloca na conta quanto as universidades captam de recursos do SUS e trazem para a nossa região, através do hospital, através das clínicas. Esses recursos são aplicados 90% no Paraná. Os nossos fornecedores, 90% são no Paraná. E os recursos que nós trazemos através de pesquisa, CAPES, CNPq, que vem do governo federal, vem para a nossa cidade, nossa região. Vamos fazer a conta, quanto isso gera, quanto isso está gerando ICM nas compras que nós fazemos. Então eu já falei para vários representantes do governo, eu estou disposto e tranquilamente de discutir todos os números da universidade, mas todos, não pela metade. Claro, né? mas é importante essa transparência, porque assim, o que acontece é quando vem aí um governo de fora, né, um novo governo, né, que acabou de ser eleito e diz, olha, está gastando demais, a gente vai ter que cortar. E aí a sociedade fica refém disso, porque a gente não tem essa resposta, essa contrapartida. Quem estudou lá viu alguma coisa, quem tem um filho que estudou lá viu alguma coisa, mas quem não tem, quem não participou, que é uma boa parte da sociedade, não sabe. Por exemplo, o governo está tentando mudar o sistema de orçamento, o governo do estado tem um grupo de estudo, né, com relação a isso, para remunerar diferentes universidades, estabelecendo alguma questão de mérito. Isso pode impactar diretamente nas universidades? Infelizmente, a primeira lei geral das universidades, infelizmente, ela está distorcida. A visão da lei é apenas cortar o número de professor. Então, por isso houve uma negativa das universidades. As universidades estão, sem dúvida nenhuma, disposta a discutir a parametrização, discutir o que tem de diferente de uma universidade e outra, mas baseado no primeiro critério, tem que ser qualidade, né? O ensino não pode ser feito apenas pensando em economia. O ensino nós temos que basear em qualidade. Vou dar um exemplo simples. O curso de odontologia, nessa lei geral que foi proposta, tem 57 professores, passava para 20 professores. Como você orienta um aluno na clínica, um professor com 40 alunos na clínica, faz como? Um professor de medicina com 40 alunos no hospital faz como? Para entrar num centro cirúrgico. Então, isso eu falei para o professor Aldo. O professor Aldo nosso superintendente, alguém que eu respeito muito e admiro, mas eu falei, vamos fazer uma discussão, mas baseada em qualidade. E aí, se baseado em qualidade, tiver outro lugar que tenha qualidade, com menos carga horária, qualidade, aí nós podemos começar a conversa. Agora nós não podemos fazer uma lei para as universidades que tão bem fizeram para o nosso estado, baseado única e exclusivamente na cabeça de uma pessoa que faz parte do grupo da equipe de política salarial do governo, que a única coisa que aquela pessoa pensa é em cortar. Cortar folha, né? Folha. E nesse caso, por exemplo, a gente tem alguns cursos que, assim, o mercado de profissão ele é muito dinâmico, né? Existem algumas profissões que realmente estão sendo substituídas e tal. Existe alguma previsão de se rever alguns cursos dentro da universidade que hoje já não consegue mais formar turma, que no fim do ano forma 3, 4, 5 profissionais apenas? Tem como rever esses cursos? A universidade, inclusive, já fez isso. Lá no campus Francisco Beltrão, nós tínhamos economia doméstica e foi transformado em serviço social e nutrição. Então, a universidade ela vem se discutindo, ela precisa aprender, talvez, ser um pouco mais rápida, né? As coisas com a informatização e com a tecnologia, tudo ficou muito rápido, né? E a universidade ela tem que se discutir. E nós sempre temos que entender, tem diferentes momentos de formação. Você pega um curso de matemática, vai entrar 50 e vai sair 15. Então não é um problema de falta de demanda. O problema é que é um curso difícil que normalmente forma menos. Mas daí eu pergunto, se nós não formarmos esses 15, alguém vai formar? Então outros cursos aí está tendo problema de entrada.
Então vai ter que ser feito um trabalho, ver se o problema é falta de assistência estudantil. Você teve uma expansão do ensino superior também, que faz às vezes que os jovens fiquem mais próximos de casa. Você tem através do SISU também uma chamada de meio de ano, que acaba tirando alunos que às vezes matricularam aqui e no meio do ano são aprovados mais perto de casa, eles vão migrar para lá. Então a universidade ela vem fazendo um trabalho grande sobre a evasão. Está fazendo? Tem que fazer. Existem esses números? Ela tem feito? Tem feito um grande trabalho, inclusive apresentado para outras universidades um trabalho sobre a evasão. E agora que o diagnóstico da evasão está feito, é preciso se atuar sobre a evasão. Porque assim, de repente você não precisa extinguir o curso de matemática, por exemplo, mas você pode reestruturar ele de uma maneira que você não precisa ter um quadro, né, docente todo próprio para ele, para a formação de um número muito pequeno, como as universidades particulares fazem, né? De repente aproveita um professor de cada segmento, reorganiza isso para ter efetividade. O problema é que assim, as universidades, na sua grande maioria, nós temos boas universidades privadas, mas na sua grande maioria não são um exemplo de qualidade. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente, nós da universidade pública, nós não queremos o mínimo de professor titulado, mínimo de carga horária, não. É um aluno, nós queremos formar um aluno dentro daquilo que a gente preconiza de qualidade. Mas o senhor não acha que nesse momento que a gente passa na economia, qualidade tudo bem, tem que ser mantida, mas a gente não tem que abrir os olhos para a questão de custos, para a questão de efetividade, você maximizar, aproveitar melhor esse profissional? Sim, a universidade tem feito isso, tem feito parcerias, tem feito uma série de coisas. E a discussão dentro da universidade pública ela não pode parar, né? Principalmente hoje, a tecnologia, tudo é muito, vai mudando, é rápido. Então, os cursos cada vez mais tem que se reinventar, tem que olhar, né? Nós temos diferentes coisas, nós temos área de tecnologia que trabalha mais focado a iniciativa privada, nós temos a área de saúde que vai trabalhar mais focada à saúde pública, né? Que é esse principalmente o nosso foco de formação. Você tem a área de educação que vai formar mais profissionais para a educação, principalmente educação pública, mas vão atuar na educação privada também. Mas isso a universidade está fazendo? A tem gente feito, não consegue ver esse movimento. Tem feito bastante e tem feito principalmente a expansão. Para você ter uma ideia, não houve grandes contratações de professor para você abrir mais de 20 programas de mestrado, entre mestrado e doutorado. Você não teve um aumento do número de professores para isso acontecer, né? E uma série de residências, né? Então a gente sempre tem que ter claro, que nem eu falo assim, custa caro? Depende, a gente tem que ver o que é custo, o que é investimento. Quanto custa para formar um residente em neurologia? É um residente que entra por ano e vai levar 4 anos para se formar. Mas o que é mais caro para a sociedade? É formar esse residente em neurologia ou nós não termos esse profissional formado? Então são escolhas. Vou te dar um dado simples. O custo de todas as universidades do estado é basicamente o que foi o superávit de 2017 para 2018 de um dos poderes do estado. Não o executivo, um dos outros dois. É o superávit, é o que sobrou de um dos poderes. Essa discussão é bem mais ampla, né, que a gente. Mas existe como esse profissional, por exemplo, que você acabou de citar como exemplo, né, esse profissional que se forma em residência, ele continua prestando serviço aqui ou de repente quando ele terminou a faculdade, ele ganhou as bolsas, fez toda a formação dele e aí ele vai para outra região? A gente não tem como garantir que esse profissional vai exercer essa atividade aqui. Tem, desde que abra a vaga em concurso. Se tiver contratação para o hospital, ele vai ficar, como ficaram vários. Como vários desses ex-alunos nossos, hoje faz parte do corpo. Eu sou um ex-aluno da UniOeste. Eu me formei na UniOeste, na primeira turma de odontologia, eu fiz especialização na UniOeste em saúde pública, depois fiz mestrado na UERJ e depois fiz doutorado na Unicamp. Então, eu sou um filho da casa. Mas da mesma maneira que nós formamos pessoas aqui que às vezes vão embora, as outras universidades formam pessoas que vêm aqui. Hoje a UniOeste é formada por professores que vieram de São Paulo, que vieram de Maringá. Então, isso somou para a nossa sociedade. Né? A gente não vê mais esse movimento de abertura de concurso, né? Até ano passado nós tivemos esse problema, impasse no hospital universitário, né? Que
gerou a ameaça de que os médicos sairiam todos com o encerramento dos contratos, e a universidade precisava contratar entre 80 e 100 médicos e abrir um concurso para 600 vagas, e o governo vetou. Então, e a gente não vê movimento nenhum por parte do governo de que ele vai abrir concurso público de novo. Existe uma outra saída para isso? Tem como trabalhar um plano B? O secretário de Saúde falou que ano que vem volta a discutir o concurso. Então, na verdade, tem que ter credibilidade. Como você vai acreditar em alguém que tem uma decisão para contratar 140 e abre um concurso para 600? Então, nós temos que parar com essa mania de pedir o dobro para ganhar metade. Não existe mais isso. Não existe. Você perde o teu argumento, né? Hoje em dia você tem que pedir o que você precisa e provar que você precisa aquilo. E os 5 diretores de campus fizeram isso ao longo dos últimos 3 anos. Nós temos trabalhado a questão do custeio em Curitiba com números, com dados, e temos conseguido sensibilizar o governo, diferentes governos, né? Já passaram 3 aí neste período, e nós temos mostrado para eles que é necessário, que nós não estamos pedindo nada mais do que é necessário para manter a universidade. Esse ano nós já tivemos a liberação do contingenciamento dos recursos, a liberação do superávit da universidade, e já tivemos agora, faz 15 dias, a liberação da retenção dos recursos. Tudo com diálogo, com um trabalho sério, mostrando onde nós vamos aplicar. Ninguém mais libera recursos sem saber onde vai ser investido. Então nós temos que ter essa seriedade. E quando a gente mostra essa seriedade, as coisas acontecem. E tem acontecido. Devagar, com dificuldade. Nós não somos imunes à crise financeira que está aí. Nós entendemos que há uma crise financeira. E nós temos feito um grande trabalho de aproveitamento de recursos. Então, e como reitor, uma das funções é administrar o hospital universitário. E o hospital, a gente vem denunciando isso sucessivamente, embora a reitoria ou negue ou não se explique, a falta de materiais básicos para insumo, inclusive de medicamento, de álcool gel, coisas muito simples. O que acontece ali dentro? Por que falta esse material para o pessoal trabalhar? Tem faltado por 2 motivos. Houve uma redução nos últimos 3 anos no custeio, né? Você tinha um custeio, vem caindo, alguém acha que você consegue administrar um hospital no ano seguinte com menos dinheiro que o ano anterior. E o segundo problema, que há 2 anos, é essa retenção. 30% do recurso do SUS que entrava no hospital ficava bloqueado na conta e você não conseguia utilizar. Agora o governo vem feito aí desde o começo do ano, entendendo o que é esse problema, liberou agora inclusive a retenção até o fim do ano. Então você tem essa questão de prioridade. E o nosso hospital, ele é um grande hospital, o único hospital público numa região de mais de 2 milhões de habitantes, e praticamente tudo que ele arrecada do SUS vai pagar a mão de obra. Por quê? Porque ele não tem concursado. Ele é diferente do Hospital de Londrina, que a grande parte dos médicos está na folha de pagamento. Por exemplo, agora foram renovados os contratos com esses médicos, né, profissionais, além de médicos, tem outros profissionais, e nós solicitamos o valor desses contratos, esses valores não são tornados públicos. A gente não sabe por quanto que esses médicos foram contratados. Esse é um grande erro da universidade. Como que você quer o apoio da sociedade se você não mostra? Você pode ter certeza que se ano que vem nós estivermos aqui conversando, você vai ter todos os números. Isso aí está gravado, tá? Pode gravar. Vou colocar todo dia se você negar uma informação pra gente. Você não tenha dúvida, porque eu não compactuo com nada de errado. Então, se nós não temos nada a esconder, por que nós escondemos? Então nós temos que mostrar bem claro para a sociedade. Porque, por exemplo, essa questão da falta dos produtos, a universidade diz que algum outro produto são faltas pontuais, mas os funcionários dizem que não é assim, que isso tem acontecido sucessivamente. Mas em contrapartida, a gente pega editais da universidade, nós publicamos vários deles aqui, em que eles licitam manutenção de ar-condicionado, não que não seja algo essencial, mas é muito mais importante você ter o medicamento para dar para o teu paciente, sabe? Nós temos que entender também, a sociedade tem que entender, que no setor público, infelizmente, nem tudo é do jeito que a gente acontece, o que a gente gostaria que fosse. Eu já cheguei a ter problemas, dificuldades de comprar materiais básicos e o governo liberar dinheiro para reforma. Então, os recursos públicos são amarrados, eles vêm dentro de rúbrica. Mas isso eles não são falta amarrados. Conversar? Não é conversa. Infelizmente, é a burocracia do setor público. Então, se me libera uma emenda parlamentar que é para comprar ar-condicionado, eu só posso comprar ar-condicionado. Eu não posso pegar aquele recurso e comprar outra coisa.
Agora está lá em construção em Cascavel um campo de grama sintética. Por quê? Porque era uma emenda federal para construir aquilo, vem do Ministério do Esporte. E você não tem gente para limpar o campus. Então você tem que, nós temos que explicar isso para a sociedade não tem a obrigação de entender, mas nós temos a obrigação de demonstrar isso. Então o hospital hoje, praticamente toda a sua receita é consumida na parte de mão de obra, né? Você tem limpeza terceirizada, você tem os médicos terceirizados, hoje você tem uma parte da enfermagem terceirizada. Então esse recurso vai basicamente para a mão de obra. Então nós temos que ter o diálogo com o governo, junto com todas as lideranças locais. Precisa tornar essas informações claras, né? Claro, você não vai reverter isso sem as informações claras. E sem o apoio da sociedade, né? E você só vai ter o apoio com as pessoas tendo as informações. Você mesmo disse que você é um filho da luta da sociedade, né? E a sociedade esteve presente nesse movimento, né, dos cursos de medicina e odontologia porque sabia da importância e sabia o que estava sendo construído, né? Diferente de a universidade não se abrir e não dizer o que precisa. Eu já várias vezes falei inclusive na associação comercial, podem ir lá e eu abro todas as contas. Se vocês quiserem ver as contas do campus, está aqui para o jornal. Ótimo. Se vocês quiserem ver as contas do campus Cascavel, estão todas abertas, em nenhum momento, e nós só conseguimos o apoio da sociedade e da classe política, os diretores de camp, justamente porque nós mostramos, está aqui, o Estado está me passando 1,5 milhão no ano e a minha despesa só de limpeza terceirizada estagiária é maior que isso. Eu trabalhava com gráfico, só com um gráfico que eu mostrava lá no governo para sensibilizar a questão do custeio. Esse gráfico tinha numa linha o que eu tive de custeio em 2014 e o que eu tinha hoje, e na outra linha o mesmo número de zeladora terceirizada estagiária que eu tinha em 2014 que eu tinha hoje. O do custeio caía e o da despesa subia. Então nós temos inflação, nós temos uma série de reposições aí que vão impactando. Então ninguém consegue administrar uma estrutura com menos recursos do que teve no ano anterior. E me diz uma coisa, existe um movimento muito grande, tanto no governo estadual quanto no governo federal, eles têm sinalizado que eles vão cortar recursos do ensino superior. Se isso acontecer, qual que seria um plano B para captar recursos para a universidade? Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que com o diálogo os governos vão entender. É um grande erro. O ensino superior, eles só olham o que entra. Eles têm que olhar, após o investimento que eles fazem, o que as universidades captam. E eles vão perceber que o o investe é menos do que o que as universidades captam e devolvem para o Estado. Então essa discussão tem que ser feita com clareza, com números na mesa, né? Esses cortes que estão sendo feitos na pesquisa, isso é um desastre para o país. Isso é um desastre. O Brasil ele tem evoluído em produção de vacina, de medicamento, uma série de coisas. Senão nós vamos continuar exportando 50, 60 caminhões de soja para comprar um chip. É isso que nós temos que entender a importância da pesquisa. Se nós não evoluirmos na pesquisa, e a agricultura, que nós temos tanto orgulho da nossa agricultura, por que nós somos fortes na agricultura? Porque foi investir na pesquisa e continua tendo pesquisa na agricultura. Senão nós ficamos para trás. Em outras áreas que nós começamos a avançar, agora com esses cortes de bolsa, e aí que nós temos que entender, a pesquisa é algo, de 10 pesquisas, uma dá certo. Mas isso é essencial. Se nós não fizer essas 10, não vai sair uma que dê certo, né? A pesquisa não é algo matemático, somou, dividiu, dá aquele resultado, não. Você busca, algumas vezes você acha a solução, às vezes você acha outro caminho para começar outra pesquisa, e a sociedade tem que entender, nenhum país do mundo saiu de crise e evoluiu sem um investimento maciço em educação e ciência e tecnologia. Não existe. Se existisse algum lugar que deu certo, a gente podia ir lá ver como fizeram, mas não existe lugar nenhum do mundo que deu certo sem investimento em educação e ciência e tecnologia. Tá certo. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua prontidão nas respostas. E a gente coloca o jornal à disposição, uma boa campanha para vocês. A eleição vai ser dia 22 de outubro. Vocês devem ter alguns debates também, a gente deve trazer mais notícias, né, a respeito disso. Esperamos que a gente tenha a oportunidade de fazer uma nova entrevista ainda antes da eleição. E eu vou te cobrar a transparência e os números, pode ficar tranquilo. Eu que agradeço e pode ter certeza que com grande satisfação nós abriremos todos os números da universidade.
Nós não temos nada a esconder e eu não quero nunca mais nenhum professor da universidade, nenhum servidor da universidade que fique desconfortável na sociedade porque as respostas não são dadas. Nós vamos voltar sim, trabalhar junto com a sociedade no nosso papel, que é desenvolver a sociedade, deixar a nossa região cada vez mais forte e vigorosa e a nossa juventude continuar tendo a esperança de estudar numa das melhores universidades do país. Que bom. Muito obrigada, gente.